Gente Servindo Gente é onde você conhece quem faz a visão mundial acontecer nos últimos 50 anos. Renata Cavalcante está aqui. É uma pessoa muito especial que tem 23 anos de visão mundial, quase 50% do tempo que a visão mundial existe no Brasil. Bem-vinda, Rê, por você estar aqui. Vamos apresentar você, o que você faz, como foi esses 23 anos de visão mundial e o que você está aprontando agora na visão mundial. Obrigada, Ti. É uma honra, primeiro, estar aqui com você, podendo compartilhar um pouco desse tempo de vida, né? Assim, Visão Mundial não é um espaço onde a gente só trabalha, na verdade a gente vive. E que honra estar aqui, que honra fazer parte dessa história e convidar também as pessoas a conhecerem, a estarem junto com a gente, a fazer parte dessa jornada tão linda que a gente tem a oportunidade de viver aqui. Sim, a visão mundial é essa mistura, né? Que mistura a vida, missão, chamado, emoção. E você tem dedicado 23 anos da sua vida nisso, né? E assim, eu falei que agora, né, 50 anos e 23 anos, cara, são 47% do tempo da visão mundial, você estava na visão mundial. Eu tenho uma história muito boa para contar de você e da nossa relação, mas eu vou deixar isso se couber o tempo. O quão especial você foi na minha jornada. Eu só estou na visão mundial, ou parte de eu estar na visão mundial por culpa dela. Então, como que foi viver esses 23 anos na visão mundial? E quais foram as coisas mais legais que você viveu? Por onde você passou, enfim. Nossa, difícil eu conseguir escolher uma história, um momento. Eu acho que, para dizer assim, o que é a visão mundial na minha vida, de fato, foi conseguir uma realização de trabalhar com aquilo que me alimenta todos os dias. Porque me alimenta espiritualmente, me alimenta quanto ser humano, me alimenta quanto mulher, me desafia, né? Então, estar na visão mundial e fazer parte desses 23 anos de visão mundial é ajudar a impactar pessoas, mas também ter a oportunidade de me mover, de me moldar todos os dias. Assim, eu acho que a grande beleza da visão mundial é a chance que a gente tem de se transformar, sabe? A gente pensa que a gente faz só o bem para o outro, mas na verdade a gente faz o bem para a gente todos os dias. Então eu acho que essa é a grande beleza, assim, é o que me atrai, sabe? É saber que através do meu trabalho a gente transforma, mas também é transformado. Sim. Rê, você hoje está como diretor de operações da Visão Mundial no Brasil. Eu fico muito feliz que você faz parte da minha equipe direta, então trabalha comigo. Isso é bom e ruim, mas estou brincando. Melhor, né? Mas assim, uma das coisas que mais você falou sobre ser mulher, e você falou sobre essa ser transformada. E não é um projeto atual, mas eu te conheci em 2013 para 2014. Sim. Estava começando a ter as minhas relações com visão mundial. E você estava tocando um projeto que tinha 50 mil mulheres no Brasil. Engajadas. Como foi trabalhar com essas mulheres aqui no Brasil, depois em outro país, que eu vou deixar você contar? Como é que é isso, ser mulher, se encontrar como mulher e trabalhar numa organização que trabalha também com a mulher, que muitas vezes é a âncora Sim. da casa, né? O motor de transformação na vida das crianças e das comunidades. Como que é essa experiência para você? Nossa, isso me realiza, de verdade, assim. Ter a oportunidade de trazer a mulher como protagonista da sua própria vida é incrível. Porque, lógico, eu tive uma formação, eu tive uma família, eu tive oportunidades onde a maioria dessas mulheres com as quais a gente trabalha não tem. Então, conseguir trazê-las para o centro, conseguir fazer com que elas acreditem em si mesmas é incrível.
Porque muitas vezes não é só a falta de dinheiro. Assim, ao longo desse tempo, o que eu mais percebo é que o dinheiro é importante, sim, mas não é o vetor principal da mudança. O que traz a transformação é quando ela volta ou quando ela começa a acreditar em si mesma. Eu posso, eu vou. E ela consegue, né? Então, caminhar com essas mulheres, foi incrível, assim, foi um projeto lindo de educação financeira, né? E empreendedorismo, assim, onde... E uma coisa que eu gosto de falar, Ti, é que, assim, seria muito fácil dizer assim, a gente trabalha com mulheres e a gente estica o braço e encontra aquelas mulheres que estão mais próximas da gente. E eu costumo dizer que a visão mundial, e nós que fazemos a visão mundial, a gente escolhe chegar naqueles lugares onde outros olhos não chegam. Então, a gente vai encontrar mulheres que muitas vezes elas também não se enxergam. Não são só os olhos de quem está de fora, elas próprias não se enxergam. Então, o nosso desafio é muito grande, mas ao mesmo tempo é lindo. Porque ao longo desse tempo, eu já escutei vários depoimentos de dizer assim, vocês me enxergaram quanto ser humano, né? E caramba, você olhar por uma pessoa e reconhecer no olhar dela que ela agora sim tem dignidade. E ela acredita nisso, não é uma coisa que a gente fala da boca para fora, a gente tem a prática nisso. Então, quando fala de trazer essas mulheres para assumir esse protagonismo da vida delas, assim, a gente transforma a criança, a gente transforma a família, a gente transforma a comunidade. E é isso que a gente busca, né? Essa rede integrada de proteção, de apoio, de desenvolvimento, para que as crianças realmente elas tenham condições de ter um futuro, de ter uma vida melhor, uma vida digna. E elas olharem para as suas mães, para as suas avós, né? E se inspirarem naquela força delas, é lindo. E eu acho isso legal, porque você teve uma experiência na Visão Mundial, óbvio, são muitos anos também já trabalhando na Visão Mundial, mas teve um momento na Visão, teve uma experiência tanto no Brasil quanto em Angola. Sim. E eu tenho uma história sobre mulheres num projeto que eu visitei na Índia, quando eu estive lá, né, com a World Vision Índia, e tinham 2 projetos, Rê, que você falou sobre, você falou, né, que a Visão Mundial é uma organização que não só reconhece as mulheres, mas que de alguma maneira inspira para que elas se conheçam e se aceitem. Tinham 2 projetos, uma outra organização grande também, e da World Vision da Visão Mundial lá, na Índia. E, cara, essa história me marcou porque, assim, as mulheres que faziam parte desse outro projeto, dessa outra organização, eram umas mulheres mais tristes, menos vaidosas, assim, menos alegres, vamos dizer assim. Já as mulheres que estavam fazendo parte do projeto da Visão Mundial eram mulheres muito felizes, cara. Bonitas, bem vestidas, empoderadas e tudo mais. E eu fiquei, assim, assustado, porque foi uma discrepância, uma diferença tão grande. Eu falei, caramba, essa Visão Mundial é fogo, né? Porque a gente não quer... Ambos os projetos garantiam inserção econômica, que se transformariam as crianças, as famílias, etc. Mas o que mais me chamou a atenção foi que a mulher na Visão Mundial, que fazia parte do projeto, ela era uma mulher forte, né? E você viu isso, assim, né, aqui no Brasil também, certo? Assim, eu não sei eu não sei como foi essa sua experiência na Angola, mas eu lembro que quando a gente foi visitar, a gente viu isso também, né, aqui no Brasil. Essa coisa da mulher, assim. Na verdade, eu acho que isso está muito ligado ao DNA da Visão Mundial. Quando a gente vai trabalhar com essas mulheres ou quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente por mais que tenhamos metodologias que são testadas, que funcionam, né, a gente não vai chegar para elas e dizer assim, olha, eu tenho a solução, eu tenho a resposta para todos os teus problemas. A gente traz ela, a gente escuta, né? Então, a partir do momento que a gente escuta e que a gente dá a oportunidade também delas dizerem
o que é que elas querem, o que é que elas sonham, o que é que elas desejam, né? E a gente começa um processo de apropriação, onde elas conseguem participar, onde elas conseguem se sentir bonitas. Então, não é só chegar lá e, isso aqui está dentro de uma caixa e vai funcionar. Então, eu acho que o que diferencia a Visão Mundial de muitas outras iniciativas, de organizações que eu já vi, que eu conheço, é de fato esse processo de escuta, né? De dar voz. Porque quando a gente dá voz, elas se sentem parte do processo. E aí, se sentindo parte do processo, ninguém mais segura essa mulher, né? Sim. Quando ela começa a se entender, de dizer assim, agora eu posso. Então, a gente dá asas e elas conseguem voar. E assim, né, você já tocou vários projetos na Visão Mundial e várias experiências. Qual é o projeto ou qual é a história mais legal assim que você tem, assim, sei lá, o projeto mais desafiador? É importante dizer que a Renata foi parte de uma equipe que criou uma ênfase na Visão Mundial, que é o desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente muitas vezes estava trabalhando várias vertentes muito, muito centradas na criança, e a gente sai dessa centralidade da criança e vai para o foco na criança e começa a dizer o seguinte, bom, a mulher, a mãe que gera renda, cuida melhor do seu filho, as mulheres que começam a trabalhar na comunidade também ali, protegem as crianças, não só as suas crianças, mas as crianças da comunidade, enfim. Então, qual foi o projeto mais legal que você teve assim, nesses 23 anos de Visão Mundial? E, sei lá, se você quiser ou lembrar de alguma história boa também, acho que é a hora, assim. Boa. São muitas vivências e são muitas realizações, mas eu acho que, assim, uma história que me marcou muito, tinha um lixão lá em Brasília, na Estrutural, e na época os lixões foram interditados, né? Então, quem vivia ali do lixão, de um dia para o outro, se viu sem nada, assim. É muito louco para a gente imaginar assim, caramba, mas fez um bem, tirou aquelas pessoas dali. Mas assim, era dali que elas tiravam o seu sustento, era dali que elas conseguiam manter suas famílias. E aí, a gente foi com a metodologia Gold para lá, né? Essa metodologia de educação financeira. Explica depois um pouco o que é Gold. Tá, vou. É um grupo de oportunidades local e desenvolvimento, onde a gente trabalha toda a parte de ensinar as pessoas que mesmo com pouco dinheiro, elas conseguem poupar, elas conseguem traçar rumos diferentes na sua vida, né? E aí foi muito interessante, porque quando a gente leva essa metodologia para lá, com esse grupo de mulheres que estava totalmente assim, sem saber para onde ir, o que fazer, né? Eu lembro que a gente se reuniu na casa de uma delas, que era próxima ao lixão, e os ratos passavam assim ao nosso lado. E para elas era muito comum, porque elas conviviam, aquela realidade era a realidade delas, né? E assim, aquilo me chocou muito, como é que um ser humano, como é que a gente tem essa capacidade de se adaptar, né? E ao mesmo tempo, assim, com tanta garra, com tanto desejo. E a gente começou a trabalhar a metodologia. E aí elas disseram, mas a gente não tem mais o lixão. Como é que a gente vai conseguir dinheiro para fazer a poupança? E aí saíram várias ideias, né? E a gente organizou e elas decidiram uma vez por semana, elas iam fazer recolha de garrafas PETs em casas, e esse recurso da venda da garrafa PET, elas iam investir no grupo para iniciar essa poupança. E aí, esse grupo foi incrível. Um ano depois, eram 14 mulheres, elas tinham só da poupança delas mais de R$4.000, que elas conseguiram juntar. Umas já tinham botado o seu próprio negócio, assim, um pequeno salão de beleza, uma estava vendendo bolo, aí duas se juntavam para fazer outro tipo de empreendimento. Ou seja, assim, em um ano, elas tiveram suas vidas transformadas, e não foi a Visão Mundial, nós fomos só usados
para tocá-las, para dizer assim, olha, vocês não precisam viver no lixão, vocês podem viver com dignidade, vocês têm outros caminhos, né? E compartilhar esse conhecimento, sabe? 2 anos depois, tinha uma delas que entrou na faculdade. Gente, assim, são histórias de vida que inspiram, sabe? Porque, assim, aquelas mulheres, de fato, se confundiam com o lixo, né? E 1 ano depois, elas tinham um outro olhar sobre si próprias. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me encanta de trabalhar na Visão Mundial e servir na Visão Mundial, é estar numa organização de 50 anos. Porque algumas pessoas podem ouvir, que organização antiga, que às vezes velha e tal. Primeiro que a gente, na verdade, né, a Visão Mundial é uma construção constante, uma mudança constante, exatamente pelo fato da gente ouvir, da gente dar voz para a comunidade. Então a gente sempre revisa a maneira como a gente atua. Mas eu gosto de ter essa noção de tempo, de 50 anos, por causa disso, assim, a gente tem muitas histórias, né? Você falou desse grupo de poupança que teve lá em Brasília, né, na Estrutural, e na semana, alguns dias atrás, acho que algumas semanas atrás, a gente recebeu uma mensagem de uma mulher que foi criança apadrinhada, que depois participou, a mãe dela foi uma criança apadrinhada, a mãe dela participou do grupo de poupança Gold, lá acho que no interior do Maranhão, que acho que foi onde a gente foi conhecer, e que hoje ela é assessora concursada do Senado Federal. E aí ela apadrinha uma criança e ela, enfim, decidiu apadrinhar uma outra criança no nosso site e mandou um áudio para nossa equipe, dizendo, olha, eu participei do apadrinhamento, minha mãe, da poupança das mulheres, e hoje eu tô aqui trabalhando no Senado, e depois acho que ela começou no Senado, perdão, e hoje está no TSE, e assim, sou muito grato à Visão Mundial, chorou. Então, assim, ou seja, que bonito né? São essas histórias e essas conexões também dessas mulheres, por exemplo, lá no Maranhão, aí outra lá na Estrutural, enfim, quantas histórias. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque como é que essas vivências na Visão Mundial te transformaram também como pessoa? A Renata. Quem é a Renata hoje, depois de viver tantas coisas? Ou o que você acha que você aprendeu com todas essas vivências, como você disse? Eu acho que eu aprendo a cada dia, né? Por mais que a Visão Mundial tenha 50 anos, assim, tá sempre se reinventando. Então, acho que quanto mulher ocupar um cargo de liderança na Visão Mundial e vir construindo essa história, né? É muito bom, e eu acho que inspira também outras mulheres, sabe? Então, eu me fortaleço muito nisso, de saber que onde eu estou e o caminho que eu percorri também inspiram outras mulheres a chegar até aqui, e eu encorajo, de fato, assim, é possível, é bom, é desafiador, claro, né? Mas qual é a graça da nossa vida se não tivessem esses desafios para que a gente pudesse superá-los? Eu acho que a Visão Mundial me traz mais próximo do que é humano, me traz mais próximo de Deus, sabe? A gente passa por muitas situações na Visão Mundial e eu sempre paro assim e descanso meu coração em Deus, de dizer assim, de fato, é Ele quem nos guia. Então, eu acho que um grande ganho que a gente tem aqui é ter essa oportunidade de parar para escutar o que Deus quer de nós, sabe? Assim, nesse tempo de Visão Mundial, já vi muita gente chegar, muita gente sair, né? Mas é tão interessante porque mesmo as pessoas que já não estão na Visão Mundial, muitas delas carregam em si assim, um grande amor, um grande gratidão, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Eu sou muito grata
por poder estar na visão mundial, por poder contribuir, por poder inspirar. Porque, de fato, tia, eu acho que nós somos pontes, sabe? Assim, o trabalho que a gente faz, ele vai ser sempre meio. A gente vai estar sempre levando algo e, assim, algo que as pessoas antes de nós não tinham acesso. E, assim, é uma responsabilidade gigantesca, porque a gente provoca, porque a gente anima, porque a gente cria expectativas, né? E, ao mesmo tempo, assim, a gente é muito honesto. A Visão Mundial é uma organização que não vive de promessas, a gente vive de ações, né? E a gente vai lá e faz junto e a gente transforma junto. Então, acho que eu sou muito grata, assim, eu me sinto mais humana estando na Visão Mundial. Pra gente encerrar, Rê, você é uma das pessoas que mais rodou esse país, conheceu a organização. O que torna a Visão Mundial única? Ou o que só a Visão Mundial faz nas comunidades? Assim, se você pudesse falar o que só a gente faz, só gente que serve gente, ou gente servindo gente faz. O que a Visão Mundial é única, assim, de tudo que você, ou se diferencia de tudo aquilo que você viu? Olha, tem muitas coisas que Visão Mundial faz que eu não consigo perceber em outras organizações ou em outras iniciativas. Mas, para mim, o mais precioso é o cuidado com as pessoas, sabe? Onde a gente vai, assim, se a gente voltar para o Maranhão hoje, o projeto encerrou em 2015, mas se a gente volta para o Maranhão hoje, a gente deixou sementes lindas e a comunidade vai estar de portas abertas esperando por nós. Eu acho que esse cuidado, esse respeito e o dar a voz às pessoas, a gente deixa as portas abertas por onde quer que a gente vá. E é lindo, sabe? Porque, assim, quando se fala na Visão Mundial, nas comunidades, brilham os olhos. Tu estás falando agora e eu lembrei, assim, a gente já chegou em comunidades, no Amazonas, por exemplo, e as pessoas nos receberam dizendo: vocês são a resposta da minha oração. Né? Então, eu acho que isso só acontece porque a gente não tem a pretensão de sermos os melhores ou de fazermos as coisas perfeitas, mas a gente tem a pretensão de cuidar, a gente tem a pretensão de tornar aquela vida melhor. E aí isso transforma, de fato, isso faz com que a Visão Mundial seja única e faz com que a gente tenha uma capacidade de ir muito longe, Sim. sabe? Quando alguém chega para mim e faz assim: hey, tem um projeto que a gente precisa alcançar 50 mil pessoas. Em nenhum momento eu vou ter receio, porque eu sei que a gente consegue. Sim. Antes de encerrar, eu queria dizer exatamente isso, que quando eu fui diretor de marketing, e nessa experiência como diretor nacional, é impressionante que essa história e essa relevância e esse legado que a gente deixa nas comunidades é o que faz várias organizações, empresas gigantes, grandes doadores, filântropos buscarem a Visão Mundial, né? Sim. Então a gente tem essa capacidade de cuidar, de dar voz e de deixar um legado e fazer junto com as comunidades. Rê, obrigado por esse seu tempo. Eu sou muito grato pela sua vida especialmente. Mas de poder trabalhar e servir as crianças mais vulneráveis com você. Obrigado por estar aqui. Eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem a Renata, o que você faz. Valeu a pena, na verdade. Então, muito obrigado, viu? Obrigada, Ti. Obrigada. É uma honra. E é uma honra estar na diretoria, no teu time, nesse momento, sabe? Assim, você sempre foi muito inovador, você sempre foi muito inspirador. E que massa, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de criar, inventar juntos. Exato, de superar vários desafios juntos de maneira inovadora e com muita energia. Obrigado, Rê. Obrigado mesmo. Obrigada, Ti. Até a próxima.